E muito bem, nesse vídeo aqui você vai aprender o que é essa tal de curva de supercompensação. Leandro, mas quanto eu treinar mais é melhor para mim ou tem uma dose correta para isso? Eu sei que você quer saber isso e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre curva de supercompensação. Então roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Simbora! Gente, uma coisa que vocês têm que entender. Curva de supercompensação é bom? É ruim? O que é isso? Imagina só que o seu corpo ele tem um estado de equilíbrio, como você está agora. Por exemplo, você está gripado? Se você estiver gripado, automaticamente o seu corpo, os linfócitos, os macrófagos, o seu sistema imunológico, ele está indo lá em direção àquele vírus, digamos assim, para atingir ele e você voltar ao estado de equilíbrio. O que é o estado de equilíbrio? É você estar com bem-estar, você está pleno, você não está com nenhum problema, você não está de alguma maneira com nenhuma patologia no seu corpo. Estado de equilíbrio, tudo bem? Imagina só que, por exemplo, eu tô fazendo essa aula pra vocês aqui, eu tô no estado de equilíbrio, eu não tô doente, eu não tô com alguma patologia e tal, eu consigo fazer pra vocês. Imagina só que eu vou linkar isso com o treinamento, tá? O que eu quero que vocês entendam, tá? Eu não sou um exímio desenhador, mas eu vou fazer com que fique mais pertinente pra vocês aí, tá? Simples e prático. Isso aqui, imagina que é o seu estado de equilíbrio, a nossa famosa aqui, ó, homeostase, tá? Isso aqui, imagina que seja a homeostase do seu corpo, estado de equilíbrio. E aí você tem os dias da semana, ó, segunda, você tem terça, vou colocar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os dias da semana e você tem um estado de equilíbrio no seu corpo, certo? Quando você treina, o que acontece? Imagina que você treinou aqui segunda-feira, gente, ó. Treinou segunda-feira. O que vai acontecer com o seu físico? E tem muita pessoa que me pergunta assim, Leandro, quando eu treino, eu tô ganhando massa muscular porque eu sinto que o meu músculo tá enchendo. O que acontece, gente, quando você treina é que sim, vai aumentar a ingesta de água do seu músculo, vai aumentar o fluxo sanguíneo, nutriente e por consequência você vai ter aquele pump que a gente chama, aquele inchaço, seja na perna, no peito, nas costas, não importa. Mas quer dizer que você está ganhando músculo? Negativo. Quando você está treinando, você está perdendo proteína, você está degradando proteína para quê? Vem comigo. Quando você treina, gente, você tem um pico de performance seu vai cair, porque você está saindo desse estado de equilíbrio aqui, ó, estado de equilíbrio seu, e você vai ter um quê? Um pico de performance, você vai cair. Essa curva vai sair dessa, digamos, essa linha linear, você vai ter um pico de performance, você vai cair. Automaticamente, o que acontece? Você treinou perna segunda-feira. Quando que eu tenho que voltar a treinar perna, Leandro? Instintivamente, tá? Você tem que fazer o seguinte, o que a ciência nos mostra? De 24, 48 até 72 horas que você tem que dar um intervalo de descanso dependendo do estímulo que você deu naquele músculo. Por exemplo, tem pessoa que fala, Leandro, mas eu fiz um treino de perna e eu consegui treinar perna no outro dia. Bom, obviamente que o seu treino não foi tão intenso, porque se você treina com intensidade até a falha, até a fadiga, obviamente que você não vai conseguir treinar no outro dia. Por quê? Porque o músculo está em recuperação. Aí que tá, gente, vem cá, ó. Quando você entende esse processo, o que acontece? Segunda-feira, em tese, você teria que descansar na terça, na quarta e voltaria a treinar aonde? Aqui, ó, na quinta-feira. Por quê? Porque em tese você deu um intervalo de 24, 48 e você voltou a treinar na quinta-feira. Automaticamente o seu corpo ele passou o quê? Lembra que essa curva caiu aqui no momento? Essa curva depois que ela cai, a partir do momento que você para de treinar, essa curva cai e depois ela começa a fazer o quê? Regenerar. E essa regeneração aqui, que se deu através da quinta-feira, dependendo, pode ser até na sexta-feira, ela se dá depois de 48 horas. Então, se você fez um bom treinamento, você não vai conseguir treinar no dia seguinte. Você vai ter que treinar outro grupo muscular para que você recupere a parte inferior do seu corpo, por exemplo. E tudo isso aqui vai combinar em quê? Essa tal dessa curva de supercompensação. Eu não falei para vocês que está no estado de equilíbrio aqui, ó. Imagina que o seu corpo ele teve um pico de performance, ele caiu, depois ele regenerou através do quê? Da sua alimentação, do seu sono, da sua recuperação muscular e automaticamente ele fez o quê? Ele voltou para o estado que ele estava antes, o estado de equilíbrio que ele estava antes e ele fez o quê? Ele subiu um pouco mais. Percebe? Então você não vai estar mais no quesito muscular, você não vai estar mais nesse estado de equilíbrio. Você vai acabar subindo um pouco mais. E aí o que acontece? Você vai ter um novo estado de equilíbrio aqui em cima. Automaticamente, o que acontece? Você aumentou a performance. Isso é chamado de quê? Hipertrofia muscular. É o aumento da secção transversa do músculo. O músculo ele fica maior, ou seja, o seu bíceps ou a sua perna, o seu glúteo, ele fica maior, ele aumenta de volume. Por quê? Porque você deu um estímulo, olha só, você deu um estímulo, você esperou o tempo correto para você de intervalo de descanso, você voltou a treinar, ele super compensou. Essa super compensação
Cara, sei lá, é o ápice da musculação. Quando você supercompensa, você dá um intervalo correto de descanso, automaticamente seu corpo ele vai começar a ter uma escadinha de evolução. O que muitas pessoas fazem, e fazem de forma errada, é querer treinar o mesmo músculo basicamente todo dia. Você até pode treinar, dependendo da intensidade que você coloca no treino. Tem o treino full body, por exemplo. Treino full body você treina o corpo inteiro todos os dias, dá pra fazer, mas depende da intensidade. O treino full body não é um treino tão intenso, entende? E o treino que você, por exemplo, você vai fazer um treino de agachamento, leg press, afundo, mesa flexora, stiff, é um treino mais direcionado, que você precisa desse intervalo de descanso aqui para você recuperar. Então, em tese, o que acontece, gente? Muitas pessoas, elas querem, por exemplo, treinar na segunda e querem voltar a treinar na terça-feira. O que vai acontecer com essa curva aqui, ó? Ela não estava começando a recuperar? A partir do momento que ela começando a recuperar aqui, ó, ela estava aqui. Você deu um novo estímulo, ela vai ter um pico de performance de novo. Ela vai cair a performance. Por consequência, pode ser que você perca massa muscular. Por quê? Porque você não esperou a recuperação correta para voltar a dar um novo estímulo. Quando você entende tudo isso, gente, é o meu relógio tocando, ó, hora do suplemento. O que você vai entender? Que você não precisa, não é quanto mais treinar melhor. Se fosse assim, todo mundo tava se matando na academia, tava todo mundo definido. E não funciona dessa maneira. Porque as pessoas treinam errado, porque as pessoas não dão intervalo de descanso e por consequência você não tem resultado. Não importa se é na academia ou se é em casa, você precisa dar um intervalo de descanso para você ter o que? Essa curva, né, de supercompensação que eu escrevi aqui em cima, ó. Você vai supercompensar e muitas vezes você, por exemplo, o GH, testosterona, esses hormônios que são anabólicos, o que acontece? Eles se dão no horário ali das 9 da noite, começa a dar o pico dele. Então você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa ingerir água, são vários fatores que colaboram para você emagrecer, para você hipertrofiar. Entretanto, não é quanto mais treinar melhor. Você precisa dar uma dose, dar um descanso, depois de 2 dias dar a mesma dose de novo, para que o seu corpo ele continue evoluindo. O seu corpo é inteligente. Se você fica dando pancada nele o tempo inteiro, ele não vai conseguir recuperar e por consequência é um pecado que as pessoas cometem no treinamento. Gente, imagina só que você vai treinou segunda-feira, perna. Na terça você treinou superiores. A mesma coisa. Se você treinou aqui, ó, imagina que você treinou com foco em peitoral. Você treinou em foco em peitoral terça, quarta, na quinta-feira, ó, essa curva ia cair. A mesma coisa aqui. Depois ela tinha que subir. Na quinta-feira, você esperou aqui quinta ou sexta-feira, você esperou de um dia até 2 dias de descanso. Se eu treinei quarta-feira com foco em dorsais nas costas, a mesma coisa. Eu vou ter um pico de queda aqui, ele vai ter ó, quarta, quinta, sexta, voltaria a treinar no sábado. Automaticamente você percebe que você precisa dar essa janela anabólica, né, para você recuperar o seu músculo. Em tese, gente, não é quanto mais treinar melhor. O que eu vejo mais das pessoas que querem evoluir o físico, ganhar músculo e tal, é esse pecado. Ou seja, querer treinar mais achando, é igual remédio, gente. Se você tomar um remédio demais, o que acontece? Se você tem uma overdose de remédio, você vem a óbito. Se você tomar de menos, automaticamente você não vai ter o efeito daquele remédio. Então, se você quer realmente, já vou deixar até o card aqui, você quer saber sobre sono, vê esse card aqui. Explico tudo sobre sono, base científica para você entender, cara, por que o sono é tão importante, por que você precisa aplicar ele nos seus treinamentos. Então hoje eu quis explicar de uma forma simples e direta que não adianta você querer treinar todos os dias. Você precisa treinar na segunda, dar um intervalo de descanso, terça, quarta, volta a treinar na quinta-feira. E assim por diante. Treinei peito na terça, descanso quarta, quinta, volto a treinar na sexta. Treinei costas na quarta, eu descanso quinta, sexta e volto a treinar no sábado. E isso tem muitas variáveis. Eu queria fazer aqui algo simples para vocês, para colocar em prática. Imagina, treino de academia ou treino em casa. Talvez nunca ninguém te explicou isso. Talvez a sua divisão de treino hoje esteja totalmente equivocada e por isso que você não alcança os resultados que você tanto deseja. Gente, realmente, se esse vídeo aqui agregou valor para a sua vida, se você não sabia disso e a partir de hoje você vai saber, digita aqui nos comentários. Cara, eu não sabia, agora eu vou aplicar, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu curtir, compartilha com mais pessoas para que esse vídeo, o YouTube entenda que esse vídeo é muito relevante. E entenda, tá? Curva de supercompensação, não é quanto mais melhor. Treinou? Espera de 24, 48 até 72 horas para você voltar a treinar aquele músculo. Espero que tenha agregado. Tamo junto, até o próximo vídeo e se inscreva no canal aí para fortalecer a gente. Um abraço.